E aí, pessoal? Como vocês sabem, Danilo Gentili foi condenado aí a 6 meses de prisão, né? Regime semiaberto, pelas injúrias e ofensas que ele proferiu aí contra Maria do Rosário. Inicialmente no Twitter, xingou ela, nojenta, cínica, não sei o quê. Depois recebeu uma intimação extrajudicial da Câmara dos Deputados para retirar do ar. Teve aquele vídeo daí que ele rasgou aquilo, colocou nas partes baixas, ofendeu ainda mais a deputada aí. E agora está condenado não só em esfera civil, né? Uma coisa é ele tem que pagar uma indenização para ela. O que não me parece totalmente fora de propósito, não. Pelo contrário, né? Se a gente ofende gravemente alguém de forma pública ainda, trazendo danos à pessoa, é bem justificável que talvez você tenha que arcar com isso de alguma maneira. Mas na esfera criminal também, né? Sendo punido aí com tempo de prisão. Provavelmente não vai cumprir, mas é, no futuro, quem sabe, talvez pessoas já com ficha corrida, outras coisas possam ter que, inclusive, cumprir pena por isso. E isso me parece grave, né? Isso me parece grave, porque eu não estou discutindo a interpretação da lei que a juíza fez, parece que a sentença, inclusive, bem embasada, mas a lei que a gente tem, ou essa interpretação dela, nos leva. Eu não quero discutir o lado jurídico, eu quero discutir o lado político e social disso. Afinal de contas, o direito é criado e serve a uma ordem política e uma ordem social, né? É fruto dela e gera resultados, né? É com base nisso que a gente julga o próprio direito, né? Se o direito, um raciocínio jurídico pode estar perfeito, se ele está gerando resultados sociais e políticos perversos, cabe a nós querer alterá-lo para que isso não mais aconteça, né? E me parece bastante preocupante essa situação, né? Em que insultos gerem pena de prisão. E no caso aí, não é um insulto contra qualquer um, né? A gente sabe que não é insultos contra qualquer um que geram isso, é insultos contra, em geral, autoridades, né? No caso, políticos. Inclusive no próprio processo aí contra o Gentili está citado, né? Ele injuriou através de vídeo a deputada federal, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, atribuindo-lhe alcunha ofensiva, bem como expôs em tom de deboche, isso no vídeo dele, né? A imagem dos servidores públicos federais e da Câmara dos Deputados. Então, se você dessacralizar a santidade da Câmara dos Deputados no Brasil, talvez você também esteja sujeito aí a alguma punição dessas, né? Uma coisa bem grave, na minha opinião, e que não tenho ilusões, né? Agora é o Danilo Gentili, e veja, não se trata de concordar com o que o Danilo Gentili falou, de achar bonito, de achar louvável. Eu acho o estilo que o Gentili vem adotando aí, e não dá nem para falar de piada propriamente, né? Porque não são nem piadas, são meros insultos aí, insultos públicos bastante agressivos que ele faz aí contra figuras com os quais ele tem algum problema político. E, na minha opinião, de baixíssimo calão, assim, não tenho nenhum, acho totalmente reprováveis do ponto de vista moral. Agora, a gente está falando de uma punição, né? De uma punição legal, penal aí, que o Estado impõe sobre quem faz isso, e daí é problemático, visando defender a honra da deputada ou a honra da Câmara dos Deputados. Lembrem-se, isso agora está indo contra o Gentili, né? Que ofendeu aí uma deputada de esquerda. Agora, a mesma coisa pode acontecer para a direita, né? Tem um promotor aí que já mandou para o Sérgio Moro que o Gregório do Vivier, num vídeo também, né? Chama o Sérgio Moro de merda, não sei o quê, ofende o Sérgio Moro. E aí, será que o Gregório do Vivier também, se for processado aí, vai receber pena de prisão? Agora a gente não pode mais zoar as autoridades, inclusive ofendendo de forma baixa. Às vezes o próprio ofensa baixa tem seu lugar na sociedade. Mas que a gente não concorde, a sociedade não é o espaço apenas daquilo que a gente acha bonito, moral e concorde. O imoral, o baixo, às vezes também precisa ter um espaço aí, especialmente quando se trata da relação com a autoridade, né, com o poder. Né? Gregório do Vivier, quantas pessoas no carnaval, eu estive em blocos no carnaval em BH, quantas pessoas não gritaram, ei, Bolsonaro, vai. Será que isso pode gerar um processo do Estado contra nós também e botar as pessoas que falam esse tipo de coisa na prisão? Será bastante perigoso, né? Bastante perigoso para a liberdade de expressão e para a nossa relação com o poder, dando a quem já está por cima a possibilidade de se impor aí, de calar a boca de críticas que às vezes resvalam sim para ofensas puras, ofensas meio justificadas, ofensas feias, ofensas sujas, mas é da parte isso acontece na expressão humana, né? Não dá para achar que não, as críticas se manterão apenas no nível dos argumentos racionais e tudo que passar disso e resvalar para uma ofensa mais cortante, mais ofensiva mesmo, mais baixa, isso será duramente punido. Não dá, a comunicação humana não funciona assim, né? Mesmo porque a atenção humana
não é mobilizada por argumentos puros, né? Esse lado mais emocional, mais passional da coisa está em jogo também. Isso é parte de uma democracia saudável, ser capaz de sustentar esse tipo de coisa. Tá? Como eu disse antes, eu não sou totalmente contra algum tipo de indenização, especialmente quando a ofensa é pública, feita por grandes mobilizadores da opinião pública aí, numa forma direcionada contra alguém. Me parece que há sim argumentos aí para essa pessoa querer algum tipo de reparação por isso, pelo dano que ela sofre com isso. Tá? Embora eu também acho que muitas vezes as coisas saem de qualquer proporção. Eu lembro de um caso, acho que em 2018, de um antiquário que botou uma foto no Instagram xingando o Chico Buarque de uma forma idiota. O cara estava totalmente bitolado aí, um pouco no direitismo dele, achando que o Chico, botando o Chico Buarque como responsável também pelo petismo dele, pelos crimes e tudo, falando da família de ladrões, sei lá. Mas um cara X no Instagram fez isso, sabe? Chico Buarque foi lá, entrou contra ele aí e conseguiu uma indenização de 100 mil reais. Daí me pareceu uma coisa meio ofensiva demais, mas o princípio da coisa não me parece errado. O princípio não me parece fora de cogitação você querer algum tipo de reparação aí. O que me parece totalmente fora e inaceitável aí sim é isso entrar na esfera criminal e do direito penal, dar punições para as pessoas que exercem esse tipo de expressão, que fazem esse tipo de ofensa e que daí sim corre o risco de cercear o debate político no Brasil. O debate político não tem opções, não tem ilusões. Também se move muitas vezes na via da briga, do insulto. E de alguma maneira a gente tem que aprender antes a abarcar isso, a criar um ambiente no qual a pessoa se sinta segura a participar do debate público, inclusive com as paixões dela, sabendo que se ela cometer algum excesso, ela não está ferrada por conta disso, do que, pelo contrário, ir para um debate cada vez mais reprimido, em que ambos os lados entram numa corrida armamentista para ver quem processa mais o outro, para ver quem mais veda a expressão do outro, punindo aí cada insulto que aparecer. E no final das contas, não se trata de defender o insulto, quando tá, nossa, liberdade do insulto, que coisa linda. Não é isso. É o reconhecimento de que o insulto fará parte da sociedade humana e que provavelmente você ter um âmbito de debate saudável sem o insulto provavelmente é impossível, porque ele às vezes acontece, as pessoas se excedem. E talvez exatamente a educação civil, social, cívica que a gente precisa para melhorar o nível do nosso debate deve passar por mais liberdade e não por um clima ainda mais policialesco de patrulhamento. A gente sabe que a opinião pública já patrulha muito o discurso hoje em dia, mas se o Estado entrar, além de tudo, sobre isso também punindo, daí pode criar uma situação em que a expressão fique ainda mais tolhida e as pessoas fiquem ainda mais inseguras na hora de manifestar qualquer coisa. Então espero que não prospere nada essa condenação contra o Danilo Gentili, imagino que ele vai apelar também. Espero que não, o Gregório do Vivier não seja processado aí em esfera penal, e que a gente saiba lidar melhor com insultos. Olha, eu passei a receber bastante insulto, não tanto quanto a Maria do Rosário ou outros, mas recebo uma parcela também. Imagina, mesmo na esfera civil, né, começar a entrar, processar todo mundo, não me parece uma saída saudável, a não ser, claro, quando você está sendo realmente perseguido por alguém, não tenho nada contra processar nesses casos, mas eu acho que, antes de tudo, o debate público, mesmo quando ele excede os limites da pura razoabilidade, a gente não deveria entrar com a força bruta do Estado para resolvê-lo. Ele deveria ser o último recurso e não o primeiro. Infelizmente, está se tornando o primeiro recurso. Né? Tanto para resolver desavenças entre indivíduos na sociedade, mas muitas vezes também agora criminalizando o discurso, criminalizando a ofensa, trazendo o Estado em seu papel de censor e executor, o direito penal como a primeira linha de defesa contra aquilo que nos desagrada. Isso é perigoso. E se hoje é feito contra quem te desagrada, amanhã vai ser feito contra você, porque você também, ou o seu lado, certamente desagradará pessoas do outro. É Danilo Gentili de um lado, Gregório do Vivier do outro. Na minha opinião, sincera opinião, sim, ambos talvez tenham ofendido de forma injusta autoridades. Sérgio Moro também não merece as ofensas do Vivier. Mesmo assim, liberdade para os dois. Se você concorda com isso, se você pelo menos valoriza esse tipo de debate, não se esqueça de curtir meu vídeo e assinar, se inscrever no meu canal. É isso aí.